Oi, gente, tudo bem? Do YouTube? Hoje eu vim. Eu ia fazer vídeo diferente hoje. Diferente não, mas muito focado em política, essas coisas aí que tá no momento agora, né? Mas daí eu me lembrei que há uns tempos atrás aí eu gravei dois vídeos contando a história do plebiscito do Rio Novo, que é aqui no município de Reserva, né? Interior de Reserva, aqui no Paraná, onde eu residi por cerca de 10 anos, né? E fui para um. Deus sempre preparou algum lugar bom para mim ir, e Ele me deu de presente essa oportunidade lá de ir morar no Rio Novo naquela época, né? Eu que resistia tanto, porque eu estava num lugar bem mais. Já vinha de uma cidade, não era tão. Eu vinha até praticamente do Rosário de Ivaí, mas eu vim de Apucarana, Faxinal. E daí a gente via contar muita história. Naquelas épocas tinha sempre muita gente falava que era valente, mas era assim, era o sistema do povo viver, né? Que era, era ainda muito mato, enfim, e era aquela tradição, né? Dos avós, dos pais, de todo mundo andar armado, mas era tudo respeitado, cada um se respeitava muito, né? As famílias, as pessoas. Lá, de vez em quando tinha alguma encrenca lá por bebida, alguma coisa, mas eu fiquei sabendo de poucos acontecimentos assim que levou a óbito alguém por uma briga. Houve, mas foi uma coisa assim bem. Era esporádico, né? Esse tempo que eu passei lá. Então eu vivi esse tempo lá. Posso dizer para você que eu trabalhei bastante, né? Daí eu vim mexer muito em lavoura e daí também consegui abrir uma pequena veterinária lá, a qual foi um sucesso na época pra gente. Era uma selaria, fabricava reio, de tudo que era de tração animal. E era a região era de gado e misturado com lavoura, com muita gente plantava também e tinha muita fazenda de gado também, né? Tem até hoje, né, na verdade. Só já não existe mais aquela agricultura tradicional, né, que a gente hoje ela está praticamente inexistente já no Brasil inteiro, né? Algumas regiões ainda mantêm essa tradição. Mas então eu cheguei lá, e eu sempre vivia dizendo, quando eu estava lá pro Rosário, Faxinal, cara, eu não vou pro Rio Novo porque lá acontece isso, acontece aquilo, por causa do povo ser muito trincheirado, né? Armado, como diz aqui na nossa, tradicionalmente aqui, fala em trincheirado. É gente que tem arma na casa, anda armado. E era comum aquele tempo, né? Hoje a gente tem muita restrição quanto a isso, diante da lei aí, né? Mas eu, quando uma pessoa um dia me falou assim, "Ah, você não cuspa pra cima que pode cair no teu rosto mesmo." Então, e foi verdade, caiu, mas foi uma benção de Deus que caiu no meu rosto. Foi quando eu fui morar no Rio Novo e comecei a conhecer aquelas pessoas maravilhosas e inesquecíveis na minha vida, né? Desde o mais humilde até o que tinha uma situação melhor, como as pessoas que eram donas de grandes propriedades lá também. E daí tinha um dizer que quando a gente chegava no Rio Novo, o povo sempre dizia lá, que quem bebia a água do Rio Novo uma vez voltava novamente lá e ia até querer morar para lá. E era verdade mesmo, porque daí eu posso contar para vocês, adiantar até que eu fui muito feliz mesmo durante o tempo que eu morei lá. Teve muitos empecilhos na vida, né, normal, né, de cada ser humano, de trabalho, de muitas coisas, sabe? Daí eu fico me lembrando de certos personagens do Rio Novo e chega assim, me dá uma tristeza no meu coração porque muitos já se foram, né?
desde do mais rico, do mais pobre, pessoas que ficaram marcadas mesmo dentro assim, do coração da gente, da cabeça, né, da mente da gente. E daí eu me lembro de muita gente. Eu sei que eu vou falar aqui muitos nomes, mas eu vou esquecer muitos ainda. Vai ficar muitos para trás e eu peço até desculpa que me perdoe, porque assim, não sei falar em tantas pessoas que a gente conheceu, porque eu conheci todo mundo nessa região, né? Tinha muita gente, né? Pra você ter uma ideia, o eleitorado de Rio Novo hoje deve estar hoje em 700 e poucos votos. Então você imagina, né? Se tem 700 e poucos votos, porque tem mais de. Deve ter lá umas 2.000 pessoas que moram lá em volta ainda, né? Não dentro do Rio Novo, por causa desse plebiscito que não foi aprovado por as pessoas aqui do município de Reserva que tinha interesse político, houve essa briga toda e o próprio povo nosso foi enganado lá dentro do Rio Novo mesmo, que foi onde nós sofremos a derrota. Foi dentro das pessoas que nós tínhamos cadastrado para votar a favor, mas eles foram enganados e a gente humilde, simples e contaram muita mentira que ia acontecer isso, acontecer aquilo, enfim, só nós mesmos para saber o tanto de, de fake news, né, que hoje diz aí, que inventaram para certas pessoas e eles acreditaram, né? Ficamos decepcionados bastante tempo. Depois foi sarando essa ferida e o Rio Novo ficou lá esquecido, né? Recantado. Mas daí ficou as memórias da gente que é muito boa de ficar lembrando e gostaria até de passar para as pessoas, né? Que o Rio Novo, pra você ter uma ideia, eu vou aqui fazer narração, dissertação, contar a história de um novo, enfim, eu quero. É uma misturada de coisa aí. No fim é uma história, né? É um lugar muito bonito, né? Nós temos um rio, tem até hoje, chama Rio Novo mesmo, que passa dentro do nosso patrimônio Rio Novo. É um riozinho assim que dá uns 3 4 metros de largura, mas um rio bom de água, tem peixe. E daí tinha uma montanha assim, tinha o campo de futebol e beirando assim o Rio Novo tinha essa montanha que era uma mata virgem, era um cartão postal do Rio Novo, aquela mata virgem, e tinha uma casa do seu Cícero Aires de Mello, já falecido, pai do nosso querido dentista João Alberto também, que já faleceu, infelizmente, né? E ela tinha uma casa daquelas bem antiga mesmo, né? De tradição, assim, ele era gaúcho, então era uma casa muito, assim, todo mundo que chegava tirava foto, porque ela era antiga e era bonita mesmo, né? Era bem conservada. Mas depois ele faleceu e a casa foi ficando um pouco descaída. Hoje ela não existe mais lá. Também tínhamos, ainda tem, né? Claro que tudo que eu vou falar aqui assim, uma narração das coisas que tinha lá, tem ainda, nós tínhamos lá um Marumbi muito alto, né? Que é uma pedra, uma montanha que ela fica sozinha e ela é um destaque, né? Até eu, quando vinha do Rosário de Ivaí, lá no alto de uma serra, a gente olhava, né? Cerca aí de 40 quilômetros, mas você enxergava a serra, o Marumbi do Rio Novo, que era lá que estava o Rio Novo, né? Então batia aquela vontade de chegar em casa por causa daquilo, né? Então era muito bonito mesmo. E perto também tinha o Rio do Peixe, né? Esse famoso Rio do Peixe que nasce aqui em Reserva, aqui numa região aqui próxima aqui do Barra do Encontro, é por ali. E ele vai crescendo para baixo, que vai desaguando outras águas, e ele fica grandinho lá para baixo, fica cerca de 5 quilômetros no máximo, esse rio também, que já era de bastante peixe naquela época. Hoje já diminuiu menos, né? Porque foi muito pescado e hoje diminuiu bastante. Mas ainda se diverte muita gente lá até hoje, que vem de Telêmaco Borba, de Embaú, de Reserva, de várias regiões. Então era um lugar que chegava.
não tinha dia para ter alguma coisa num bar que começava, porque nós tínhamos uma equipe, uma turma de amigos que era diariamente, diuturnamente, né? Todos os dias tinha aquele encontro de tarde, a hora que a gente parava de trabalhar, aquela coisa gostosa, você ia tomar uma bebidinha, tomar cerveja e tocar violão, cantar junto com os amigos. Então reunia dezenas de amigos, né, naqueles bares e vinha gente de fora que gostava daquilo também. E adoravam aquilo e voltavam sempre que podia. E quando a gente não estava lá, eles mandavam chamar, tinha que ir lá para fazer aquela parte social, né, da gente lá do lugar. E as pessoas de fora, e a gente ficava muito feliz também que vinha essas pessoas de fora. E nós tínhamos também, antes que eu me esqueça de falar, nós tínhamos várias pessoas humilde mesmo, gente que vivia assim, precisando de comer na casa de um, de outro. Então nós tínhamos, eu lembro muito de uma pessoa que o apelido dele era Polaco Preto. Infelizmente eu não lembro o nome dele certo. Eu não me lembro de ter visto nenhum documento dele, mas eu parei muito tempo perto dele. Era Polaco Preto, ele era um negro, mineiro. E veio para ali pro Novo, não sei porquê. E ali ele parou e ficou. Ele era sozinho, a gente não sabia nem de família dele, nem ele também falava. E ele parava muito num quartinho que o meu ex-cunhado falecido morreu. Mas ele parava nesse quartinho. Ele tinha um comércio na frente e atrás tinha esse depósito e tinha um quartinho onde que o Polaco Preto morava. Daí tinha o Servininho, que era um homem. Aquele cara era de Deus, sabe? Ele bebia bastante, mas era uma pessoa que qualquer pessoa que falar, pô, esse cara não vou levar ele para casa porque ele é bêbado, podia levar. Porque aquele era um tal do bêbado bom mesmo. E não só bêbado, porque ele trabalhava, porque ele levantava cedo e ele não conseguia pegar nada, sabe? Então daí você tinha que dar um copo de pinga para ele, ele tomava. E daí a pouco afirmava a mão dele, daí ele conseguia pegar as coisas. E daí ele ia trabalhar. Então o café dele era tomar aquele copo de pinga. Mas uma pessoa pensa no cara bom, humilde, simples de tudo. Que não tinha assim. Não tinha nada assim de egoísmo, não tinha aquela vontade de ficar rico, de nada. Ele só sabia trabalhar e tomar a pinguinha dele só. E daí tinha o outro também que era o Tongão. Nós chamávamos ele, o apelido dele era Tongão, mas o nome dele era Darwin. Também bebia bastante. E quem tratava dele sempre era esse cunhado meu, que gostava muito de reunir esse tipo de gente perto dele. Ele gostava demais desse povo e tinha dó, né? Então essas pessoas sempre rodeavam o finado João Vieira. Muita gente vai lembrar dele. Então era ali que esse pessoal parava, né? E tinha outras pessoas que eu não vou lembrar aqui agora. Tinha o Oncinha que trabalhava com o João, bebia demais também. Tinha um outro que morreu já também por bebida, que era o Joe, chamava ele de Joe. Morreu aqui em reserva até. E, enfim, que tinha vários, né? E daí nós tinha também outros personagens, como tinha um grande amigo nosso lá que morava lá, nasceu lá, era o Dedé, falecido também, a família dele também, eu cheguei a conhecer a mãe dele. O pai dele, quando eu cheguei, tinha falecido há pouco tempo, daí não fiquei sabendo. E daí como conheci também a família do Epitácio, seu Epitácio Lima. Então lá era, então todo mundo falava, a turma do Epitácio sabia, porque ele era uma família muito grande, morava no Cascudo, e os filhos, tinha vários deles que estavam no Rio Novo, e tinha também lá na fazendinha deles, no Cascudo, sempre estavam por lá, mas era uma turma muito grande mesmo, e seu Epitácio foi vereador, e daí tinha o Ciro, que é falecido, tinha o Versi, que hoje está ainda vivo, o Vilcinho, que era delegado nosso, nós tinha delegado lá também, né? E tinha mais outros deles, tudo. Mas pensa na turma boa, sabe, de convivência, né? Então ali dentro do Rio Novo era muito bom, muito mesmo.
Então, quando a gente pensa, o plebiscito passou e não passou, a gente fica triste porque nós tínhamos tudo para passar para o município, tinha sido aprovado tudo, número de eleitor, população, né, tinha o mapa do município e ainda ia ter, após o plebiscito, teria 2 anos de prazo para ser mudado, coisa que nós tínhamos um interesse muito grande em mudar esse mapa, né, porque nosso mapa vinha até aqui, aqui na Barra do Encontro, em reserva, quem mora aqui vai saber mais ou menos. Então não tinha interesse, a gente tinha interesse no Butucudo, né, que ficava um quadrado certo para o Rio Novo. Mas com esse negócio aí, muita gente foi enganado para fazer o Rio Novo não passar município. Por causa desse detalhe aí também ajudou. Né? Porque contavam que não podia, que não ia mudar, não, que pode mudar. Né? O Embaú que passou aquela época mudou as divisas dele. Então, daí a gente tinha delegado, depois trocou pelo seu Silvio Ferreiro. Daí todo mundo tinha medo. O Silvio Ferreira era um pouco duro na queda, mas era uma pessoa muito boa também, de conviver com ele. Só que ele era muito sistemático, né? Então a turma tinha medo dele, sabe? Aquelas pessoas que sempre andam às margens da lei respeitavam ele daí, porque já o Vilcinho, coitado, não. Ele chegou num ponto assim da vida dele, ele já não aguentava ser um inspetor, né, do lugar. Então foi trocado daí. Depois teve uma época que o meu amigo Gaúcho também assumiu. E daí tem. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Daí estou esquecendo aqui também do. Tinha duas outras pessoas que eu quero lembrar também, muito querida minha também. Era simples e humilde. Era o. Como é que é? Um era o Anésio, e o outro era o Bidinho. Duas pessoas também que bebia sempre. E eles eram, acho que, compadre. E daí um dia eles, acho que se encancaram, eles daí beberam muito e foram andando, que ia junto embora. Moravam no mesmo lugarzinho lá perto um do outro. E daí lá na estrada, já no meio no escuro lá, um deu, o Onésio, acho que deu um safanão no Bidinho, e o Bidinho caiu numa valeta. E o Onésio gritou pra ele, rapaz, não venha que eu vou te dar outra. Daí ele gritou lá do bueiro assim, Ivaldo, e eu tô indo, de certo? Não vou. Ele é coisa que a gente lembra e dá risada, não é mesmo? Não vou porque chamou o cara de enjoado ainda, que não tava indo pra briga, né? Aí tem mais a turma do seu Luiz Lima também, que foi um fazendeiro lá, era a pessoa que tinha muito dinheiro, emprestava dinheiro para meio mundo, ele era o banco do povo do Rio Novo. E ele, de gente de Telêmaco, Borba, de Baú, ele tinha dinheiro mesmo, era um muito trabalhador e falecido já. Então muito interessante também. Então chegava época de festa na associação, o Rio Novo era o lugar que mais essas pessoas que distribuidor de bebida vendia bebida, cerveja, enfim, pinga, contado pelos próprios vendedores. Né? Não existia lugar na reserva onde se vendia mais bebida que era o Rio Novo, porque era consumido bastante mesmo, porque vinha muita gente de fora que gostava do Rio Novo, visitar, pescar, fazer festa por lá. Então é essa tristeza que fica no coração da gente também de lembrar de tantas pessoas que eu estou deixando de lembrar aqui, mas foram tão importantes. Tinha o João Arbano que tocava gaita, bebia também, parou também. Tinha o Ricardo também, que era o nosso boxeador do Rio Novo, era o Ricardo. Ele vivia brigando, arrumando encrenca, nunca ele usava arma, ele só ia era no braço mesmo. Mas a turma tinha medo dele também, porque ele ganhava todas, né, no braço. Daí não dava para competir com ele, né? Deixa eu ver mais algum aqui que eu tô esquecendo às vezes. E mais algum. Tem dezenas, talvez centenas de pessoas que eu vou esquecer aqui, não vou falar nesse vídeo. E daí nós tínhamos também nós tínhamos um time de bebedeira, de cantoria, que era infalível, todo dia tava na vila junto, que era o Gaúcho, hoje mora em Santa Catarina. Tinha
Tinha eu, tinha o Salvador, que já é falecido também, tinha o Garcia, falecido. Enfim, tinha aí uns de 10 a 15 pessoas que era firme mesmo, todo dia junto, naquele tempo, bebendo. E no outro dia tava todo mundo trabalhando firme. De dia você ia no novo, você não via, só via os cachorros na rua. Mas quando chegava na boca da noite, aquilo fervia a coisa lá, né? Então era super interessante. Dia de domingo tinha missa na igreja, também tinha o culto na igreja congregação, na Assembleia de Deus, né? Naquele tempo a congregação ainda mantém aquela tradição de metais, né? Que toca na igreja e canta. Então a gente tem aquela lembrança na cabeça da gente de lembrar que o dia que tinha culto na congregação, eles começavam a tocar lá e cantar e a vila inteira escutava aquele horário que eles estavam fazendo o culto deles, a oração deles, né? Então isso ficou gravado, como ficou gravado também na minha cabeça a buzina do trem quando eu morava em Apucarana. Eu morei muitos anos perto da estação de trem, então ali tinha uma buzinada de trem diária e quase cada de 1 a 2 horas de diferença uma da outra. E aquilo ficou gravado. E de madrugada o trem apitava também, então aquilo nunca esquece, né? E como lá no Rio Novo também, na Igreja da Assembleia também era a mesma coisa, só que daí não, o som era menor porque não tinha metais tocando, né? Que é trombone, vários instrumentos, né? Que a igreja, congregação mantém até hoje, né? E cantando, o povo cantando também. E daí tinha também o culto do domingo, que chegou numa época lá com a renovação carismática também, que enchia a igreja católica e participava muita gente mesmo, deu uma renovada nas pessoas, né, que deixou de frequentar a igreja, às vezes por algum motivo, e começou a frequentar de novo por causa da renovação. Então era muito bonito. E tinha aquelas pessoas também que ficava. Tinha um joguinho que eles batiam lá valendo dinheiro, que era bater cachola também, né? Era 2 pauzinhos aí, tipo uma gangorrinha, né? Daí você punha a moeda e batia assim, a moeda pulava pra cima e se ela desse cara ou coroa, era apostado quem era cara e quem era coroa. Então eu passava o dia jogando aquilo e o outro jogando truco no bar. Então era diferente. Quando chegava o domingo à tarde tinha algum futebol, depois parava tudo. Daí e começava a querer escurecer, daí era aquele sossego, sabe? Todo mundo já estava nas suas casas, e aquela tranquilidade, aquela paz, já preparando para segunda-feira começar a luta de novo, trabalhar. E daí eu volto a contar mais coisas do Rio Novo, porque é muita coisa boa que aconteceu para mim lá e muitos amigos saudosos, né? Que uma grande parte já se foi e graças a Deus, Deus me deu o privilégio de chegar até aqui agora e ter o prazer de lembrar dessas pessoas, né, que eu amo de verdade, amei e hoje talvez eu esteja dando muito mais valor ainda do que naquelas épocas, né? Porque a gente estava tudo com saúde, e eles vivos também, né? Parece que nada de mal ia acontecer na vida, né, da gente. Mas enfim, vai chegando a velhice, outros morreram com Covid, enfim, foi muitas coisas que aconteceram e foi se perdendo os grandes amigos da gente. Sobrou ainda alguns, né? Bastante, né? Sobrou, mas estão tudo longe, separou. Hoje o Rio Novo, os filhos das pessoas que moram lá para trabalhar têm que sair para fora para estudar, né? Então o Rio Novo perdeu muito com a não passar ele a município, né? Então ficou-se aquele povo que está mais acomodado, algumas pessoas mais de idade, aposentado, e ainda já não tem aquele divertimento mais, porque nem bar praticamente já não tem mais lá. Lá deve ter um, dois no máximo. Então, e mudou, a população mudou o jeito, tudo muda, né, na verdade. Mas, enfim, gente, fica aqui hoje essa
essa história que eu contei aí é uma narração, uma dissertação do lugar e o Rio Novo ainda é aquele Rio Novo velho que tem muita história e tem ainda gente lá para contar. Ainda tem os antigos lá ainda, tem o meu amigo Joacir, que está com 80 e poucos anos, tá forte lá ainda, anda a cavalo ainda, em si o cavalo dele. E tem outras pessoas de idade lá ainda. E ainda conta a história do Rio Novo, né? Que foi uma história de tempos de ouro mesmo, que foi o Rio Novo, né? Mas infelizmente as coisas vão acabando, né? Como também foi na Água Amarela, onde eu vivi também, era quase que a mesma situação. Também era um lugar rico, assim, em paisagem, em tantas coisas boas que era, aquele povo, todo mundo trabalhando. Então era muito bom. Mas é isso aí, outra hora eu volto a comentar mais sobre o Rio Novo, né, que eu amo de verdade. Depois eu tenho também o Zé Lacerda, onde eu morei 20 anos também, que tem muita história para contar também, é um lugar muito bom também. Tá bom, gente? Fica aqui meu abraço, que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal Zezão Professor Malaca. Acione o sininho para receber suas notificações e deixe seu like ou dislike se não gostar e comente, compartilhe, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos.